Fala galera, tudo bom? Tio Uli aqui na área. Vamos continuar a série Mitos sobre Investimentos. E o mito que a gente vai falar hoje é o seguinte: eu vou tirar 10% dos meus rendimentos por ano e vai dar tudo certo. A minha previdência vai funcionar, o meu plano de longo prazo vai funcionar. E por que esse mito eu acho particularmente importante a gente comentar sobre ele? Porque muitas pessoas acreditam nessa falácia de que eu posso retirar os rendimentos de maneira linear e eles vão continuar crescendo como se nada tivesse acontecido. E por que esse número de 10%? É importante também a gente entender isso. Desde 1926, o histórico do S&P 500, que é a média das ações americanas, rendeu 10% ao ano. Mas só que esse resultado ele não aconteceu de maneira linear. Houveram momentos onde esse rendimento foi muito maior e houveram momentos que esse rendimento foi muito menor. Eu vou até pegar aqui a cola do livro para passar esse dado exatamente para vocês. 34,9% das ocasiões, de um total de 86 ocasiões, o retorno do S&P 500 foi entre 0 e 20%. Ou seja, esteve aí perto dessa estatística aí que a gente trabalhou como base. Mas, na realidade, o mundo dos investimentos não acontece assim, gente. Por quê? Os retornos, eles acontecem de maneira errática, ou seja, a gente não tem como prever, eles são imprevisíveis no longo prazo. E provavelmente, depois de uma série de retornos anêmicos muito baixos, os retornos tendem a ficar mais altos. E a gente não consegue prever isso, é humanamente impossível. Eu não conheço ninguém que consegue prever isso no curto prazo de maneira consistente. Então a gente precisa encontrar uma solução para isso. E a solução que eu encontrei é tirar o mínimo possível de dinheiro da bolsa, continuar trabalhando, aportando, para conseguir aí ter uma previdência com uma margem de segurança bem alta. Mas voltando aqui ao problema específico do mito, a gente tem que pensar também como é composto o retorno do mercado de ações dos nossos investimentos. Então, quando a gente fala lá que teve um retorno de 10% ao ano nas ações, a gente está falando isso em termos de retornos nominais e retornos brutos. O que a gente tem que fazer aí? A gente tem que pagar os impostos, que é o imposto de renda. Aqui no Brasil, para ações, a gente está falando de 15%, então a gente já passaria aí para uma base de 8,5%, caso a gente estivesse trabalhando aí com esse número de 10% ao ano. Mas pior que tudo, a gente tem que tirar ainda também a inflação disso, né? E a inflação, só para a gente dar um parênteses aqui técnico, a gente não subtrai, como são duas taxas, a gente coloca a taxa de retorno nominal sobre a inflação aí, mais a inflação daquele período. E aí a gente consegue realmente o nosso ganho real. Por que isso é um problema no longo prazo, gente? Porque no longo prazo a inflação ela também vai compondo e ela vai criando assim um valor que parece um monstro. Por isso que a gente chama aqui que é o monstro da inflação no Brasil. Mas isso acontece em outros países também, já devastou economias como a da Alemanha. Atualmente a gente vê o estrago que isso vem gerando na Venezuela. E tem um outro risco também, né? A gente pode falar assim, cara, eu quero ter um poder de compra de 50 mil reais, 50 mil dólares para me aposentar, só que daqui a 10 anos, esses 50 mil dólares, se a gente mantiver a taxa de inflação histórica, a gente vai estar falando que o mesmo valor vai ser equivalente a 67 mil dólares. E aí a gente chega em outro problema. Vamos dizer que assim, eu não quero lidar com a volatilidade, com as incertezas que o mercado de ações me oferece, porque apesar dele me oferecer um grande retorno no longo prazo, no curto prazo ele tem um contrapé ali, que é a volatilidade. E aí eu vou falar assim, então eu vou começar a trabalhar com títulos de renda fixa para pagarem esse retorno que eu preciso para me manter e não lidar com a volatilidade. E aí a gente acaba acontecendo o que aconteceu no mundo inteiro, no Brasil também. As pessoas estavam acostumadas a trabalhar com aquela taxa bruta e nominal de 1% ao mês, só que aquilo não era verdade também, porque as pessoas esqueciam de descontar os impostos, esqueciam de descontar a inflação, então aquele retorno, quando a gente tinha 1% ao mês, o retorno real não era de 1% ao mês, era por volta de 0,5% no máximo ao mês. E
as pessoas que estavam compradas naquelas taxas de juros, elas viram os juros se achatarem com o tempo, e hoje em dia a gente tem aqui no Brasil uma taxa de juros de 3 ponto alguma coisa por cento mais inflação, e já falei aqui em outros vídeos da série Mitos de Investimentos que essa inflação não mede provavelmente o custo de vida da classe social que você está inserido. Então a gente tem que criar uma maneira de medir a nossa inflação de uma maneira diferente, independente do governo. E outra coisa que é muito importante também é o seguinte: quando esses títulos vencerem, a gente vai conseguir reinvestir isso a uma taxa muito menor. E a gente não vai conseguir mais aquelas taxas que a gente tinha antigamente. Nos Estados Unidos, isso ficou uma coisa tão crítica, tão séria, que hoje em dia você investe para 30 anos com taxas de retornos perto de 2,2%. Ou seja, aqui, se você tiver $1 milhão, você está falando aí de ganhar menos, gente, de $2.000 por mês. E aí você tem uma terceira alternativa, que é, então eu vou começar a investir em renda fixa de crédito privado. Só que a verdade é o seguinte, gente: a gente não tem um mercado secundário para isso no Brasil. A gente vai estar lidando com riscos que talvez a gente não tenha noção de como encará-los. Eu vou dar o exemplo aí da Odebrecht. A Odebrecht, há 5 anos atrás, era uma empresa tida como muito sólida, crescimento muito parrudo, mas hoje em dia as pessoas que têm os títulos de renda fixa da Odebrecht simplesmente não conseguem se desfazer dos mesmos. Então, a gente ainda corre o risco de liquidez quando a gente vai para uma outra classe de ativos. Então, a melhor solução, e para a gente dar uma resposta para esse mito, é o seguinte: crie uma margem de segurança na sua previdência, crie uma margem de segurança para a sua aposentadoria de longo prazo. Se você acredita que você vai precisar de 2 milhões, trabalhe mais e junte 3 milhões. Pode não ser a verdade que você quer, mas é a verdade que você precisa, que eu estou aqui para passar. Então, para a gente encerrar esse assunto, quando a gente fala assim, as ações deram 10% no longo prazo, isso não significa que foi de maneira linear. E só para a gente dar mais um aviso aqui sobre o que é a experiência do mercado, sobre o que é a vida no mercado, nos últimos 3 anos no Brasil, 3 anos e meio, a gente tem tido um mercado de uma alta considerável. Então, quanto mais o mercado vai subindo, menor serão os lucros no futuro. Então, uma maneira da gente se proteger é sempre tendo uma diversificação constante na nossa carteira. E a gente já explorou isso aqui algumas vezes, mas nunca é demais falar aquilo que é importante e que vai ajudar vocês. O investidor conservador, segundo Benjamin Graham, deveria ter 25% em renda variável e 75% em renda fixa. O investidor moderado, ele deveria ter 50% em cada classe de ativos. E o investidor agressivo deveria ter 75% em renda variável e 25% em renda fixa. Então, escolha o seu perfil, entenda o seu perfil de investimentos e se mantenha de maneira constante nessa diversificação, porque aí você não vai precisar ficar lidando com possibilidades do futuro, o que vai acontecer, o que aconteceu, quais serão os desdobramentos para a economia ou alguns outros eventos e como que eu vou ter que lidar com isso, tá? Beijo grande. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um comentário, compartilhe com os amigos e dê uma curtida para que a gente continue nessa série, tá? Obrigado, tamo junto.